Deputados se reúnem no plenário da Câmara numa comissão geral para debater aquele projeto de lei que estabelece 10 medidas de combate à corrupção, crimes contra o patrimônio público e enriquecimento ilícito de agentes públicos. Esse debate acontece depois de uma campanha do Ministério Público Federal que recebeu forte apoio popular, com mais de 2 milhões de assinaturas em todo o país. Quem acompanha é a repórter Marina Francischini, que conversa com a gente ao vivo lá de Brasília. As discussões já começaram por aí ou ainda não, Marina? Bom dia. Oi, Raquel, Luciano, bom dia a todos. Sim, a sessão começou agora há pouco, tem uma série de procuradores falando, discursando sobre a importância de se tornar a lei mais rígida para poder combater e punir também crimes de corrupção. Por exemplo, aumentar a pena para crimes de corrupção de altos valores, prisão de até 8 anos para quem enriquece, mas não consegue provar de onde vem o dinheiro. Essa comissão especial que vai discutir as 10 medidas elaboradas pelo Ministério Público Federal já tem autorização para ser criada. São 30 titulares e 30 suplentes. Só que os líderes ainda não terminaram de fazer a indicação dos integrantes. Então, na prática, ela não funciona ainda. Esse é um debate aberto à comunidade, aos convidados, quem quiser participar também, fazer perguntas aos procuradores. Então, quem está aqui é o procurador responsável, o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Ele falou durante 10 minutos e foi aplaudido de pé depois que terminou de falar. Ele diz primeiro que a corrupção mata, que é uma assassina sorrateira culpada pela falta de remédios, pelos buracos nas estradas, pelos crimes de rua. Ele contou uma história que ficou sabendo lá na Bahia de medicamentos que foram comprados por um preço 10 vezes maior do que o preço de mercado e que ainda por cima foram comprados já vencidos. Então, que se não fosse a corrupção, muita gente poderia ter se beneficiado desses remédios, poderia ter evitado mortes, inclusive, lá no estado da Bahia. Ele disse também que a corrupção chegou a níveis alarmantes aqui no Brasil e que não é um problema localizado, não. É um problema generalizado, é sistemático, é histórico, é uma questão cultural. Diz ele que não é um problema de um partido A ou B ou de um governo A ou B, não. Como é uma questão cultural, ela é muito mais generalizada e por isso mesmo precisa mais rigor na hora de combater o crime de corrupção. Então ele falou dos pontos centrais dessas 10 medidas sugeridas por ele, principalmente, elaboradas pelo Ministério Público Federal. O que ele disse? Que é preciso punição mais adequada, o que significa penas mais rígidas e também a garantia de que essa lei, de que as penas vão sair de verdade do papel, que não são só uma ameaça, que de fato as pessoas que cometerem crimes de corrupção serão mesmo punidas. Ele também falou que é muito importante a recuperação do dinheiro que foi desviado. E por isso, depois desse discurso, foi aplaudido de pé. A sessão segue com outros procuradores falando também sobre a importância de se combater e de se prevenir os crimes de corrupção. Vamos ouvir, então, um trechinho do que disse Deltan Dallagnol? A corrupção mata. A corrupção é uma assassina, sorrateira, invisível e de massa. Ela é uma serial killer que se disfarça de buracos em estradas, em faltas de medicamentos, de crimes de rua e de pobreza. Estima-se que se desviam pela corrupção no Brasil 200 bilhões de reais. Esse valor poderia triplicar o investimento federal em saúde, ou triplicar o investimento federal em educação, ou quintuplicar tudo o que se investe em segurança pública na federação inteira, compreendendo estados, União e municípios. Nós poderíamos ser um país muito melhor. Mais do que isso, estudos feitos pelo Banco Mundial mostram que, quanto maiores os índices de corrupção, menores são os índices de desenvolvimento econômico e social. Se nós queremos um país com uma economia mais forte, nós precisamos diminuir os níveis de corrupção no nosso país.